E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Gente de Gestão. A gente está indo para o nosso terceiro episódio. Eu acho que vocês já perceberam que tem uma mudança, né? Eu não estou mais agarrado em casa. Agora a gente voltou para o nosso estúdio. A gente está trazendo agora cada vez convidados mais legais. Eu sei que você gostou muito do Silvano, que você curtiu o vídeo, mas esse aqui você já pode curtir que você vai gostar. Eu trouxe aqui uma colega de trabalho, ela é professora comigo lá na PUC e por incrível que pareça já dá aula há quase 15 anos. Dizem que ela começou na 4ª série, mas eu vou deixar ela se apresentar. João, é bondade sua, né? Eu sou a Rúbia Marques, eu sou advogada e sou professora. Como advogada já tem praticamente 20 anos e como professora já vai fazer 15 mesmo. E eu não comecei na 4ª série, como diz o João, né? Mas a minha área de especialização é o direito do trabalho. Eu sou mestre em direito do trabalho e realmente sou apaixonada por essa área de gestão. Então, Rúbia, o que eu queria te perguntar no início? A gente aqui no Tangerina, a gente tem muitas dúvidas, principalmente quanto à legislação, agora no home office que está bombando, jornada híbrida, essas coisas todas. Não tem como a gente ficar 100% por dentro da legislação, porque cada dia tem uma troca, é uma MP nova, é uma coisa que você tem que se preparar. Aí a primeira coisa assim que traz dúvida pra gente é o seguinte, como que você se prepara para uma nova ação, mas não somente uma nova ação. Você vai entrar, vai me explicar como é que você entra, como é que é no seu escritório e tal. Mas, por exemplo, foi prorrogado o prazo dessa nova MP que virou lei sobre a redução de jornada. Como que você vai perceber que nessa prorrogação pode ter tido um erro se não tem jurisprudência nenhuma? Na verdade, nós, né, operadores do direito, a gente realmente tem que estar antenado. Esse momento que nós estamos vivendo, que começou, João, lá em 2017, com a reforma trabalhista, ela vem acontecendo gradativamente. Então, é quase que instintivo a gente pensar e estudar todos os dias. Então, não tem uma receita de bolo para te dar, não. Eu estou acompanhando, eu faço parte de vários grupos de estudo, eu faço parte da Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, então é nessa troca de experiências que a gente vai sabendo o que vai acontecendo, né? Essas atualizações, e tem que ser constante. Não tem receita de bolo. Não tem, né? Não tem receita de bolo. Não tem um site para você jogar lá, os principais, o top 10, assim, não? Não tem, mas você pode acompanhar no meu Instagram, no meu canal no YouTube. Você vai sempre estar antenado em relação às novidades que estão acontecendo. Bom saber, né, pessoal? A gente já tem uma parceria, inscreve lá também, mas depois, que ela vai postar lá. O que acontece? Minha dúvida é o seguinte, eu não estou criticando não, mas muitas vezes todo mundo tem N direitos, mas se esquece dos deveres. A coisa mais comum que eu recebia lá, quando eu trabalhava muito no RH, era que chegava uma ação trabalhista para mim, o cara pedia 100 mil, o acordo era 1.600. E aí eu sei que na reforma trabalhista isso deu uma diminuída, porque agora ambas as partes respondem por isso. Mas, por exemplo, eu estou com um grande conflito na minha empresa. Como é que eu faço para resolver isso? Obviamente eu tentei conversar, não foi possível, tal. Chegou naquele limite que, procura seus direitos. Como que eu procuro meus direitos? Como é que é bater lá no escritório? Onde que eu procuro? Me conta assim, eu estou no seu escritório. Ok. Eu estou com um problema de hora extra que eu não recebo, que eu fiz hora extra no home office. Como é que você vai levar isso pra gente? João, essa é uma pergunta muito interessante e eu acredito assim, que as pessoas precisam procurar um profissional qualificado para te dar a melhor informação. Se você chegar com essa demanda lá no meu escritório, eu vou fazer com você uma entrevista, eu vou procurar saber o que aconteceu, mas o mais importante, o advogado que realmente está interessado num caso, ele vai querer saber quais as provas que você tem. Porque muitas vezes esse acordo de R$1.000 e poucos numa ação que tinha valor da causa de 100 mil, ele acontece porque a pessoa não tem provas. Então, para mim, o mais importante não é o que você está dizendo, é o que você tem como provar o que você está alegando. E aí sim, a gente prepara uma ação com fundamentos. Enquanto eu não me convenço dos direitos do meu cliente, mesmo ele alegando, eu tenho direito a isso, porque o leigo, ele ouve dizer e ele acha que ele tem direito. Mas isso, na prática, a distância é muito grande, de você achar que você tem direito e você ter provas em relação a isso.
Eu tenho diversos casos em que eu falo para o meu cliente, olha, você vai perder. Eu tenho uma experiência de 20 anos. Eu sei o que eu estou dizendo e hoje eu já consigo pensar com o olhar de um juiz, de um julgador. E eu não te daria o reconhecimento do seu direito. Várias vezes eu dispenso clientes. Eu só entro numa ação trabalhista quando eu tenho certeza. É claro que eu não posso afirmar para o meu cliente que é 100%. Eu até costumo dizer isso, viu? Quando você ouvir um profissional falando assim, é causa-ganha, você corre. Corre, porque isso não é uma verdade. Eu dependo de um julgador, eu dependo da testemunha, eu dependo do estado emocional daquela testemunha. Às vezes a pessoa ela vai para falar a verdade. Mas só que no momento do nervosismo ela acaba trocando as informações e é isso que vai para o processo e a pessoa perde. Então existe uma série de fatores que podem inviabilizar o reconhecimento do seu direito. Mas é muito importante que você procure um profissional e não são essas pessoas que laçam o cliente na rua. Eu costumo dizer, agora na pandemia a gente não tá vendo isso não, mas na porta da Justiça do Trabalho tem aquelas pessoas, os laçadores, né? Uhum. Você tá passando ali na rua, você tá indo na padaria, você tá indo na lanchonete e te pegam pelo braço, reclamação trabalhista, reclamação. Esse profissional provavelmente não vai te levar para um advogado que realmente está interessado na busca do seu direito. E uma outra questão que você colocou e que é muito importante que as pessoas saibam é que após a reforma trabalhista, o pedido que você faz e que ele é indeferido, ou seja, que você não ganha, você poderá pagar tanto custas quanto honorários do advogado da parte contrária. Mesmo se você provar que é pobre, a gente fala de justiça gratuita, né? Mesmo se você tiver justiça gratuita na Justiça do Trabalho, depois da reforma, você terá que pagar. Então, por isso o cuidado, por isso a cautela, do valor que se coloca, do que se pede. Se você não tem provas, então é melhor que você não peça, do que arriscar e ter uma condenação aí pela frente. Então, vocês entenderam, né, pessoal? Que agora, quando a gente entra com uma ação, ó, você tá certo, vai, procura um profissional. Ele falou pra você que você tá certo, você tem que fazer uma avaliação. Eu tenho como mostrar isso? Porque, senão, no fim, eu sei que vai pagar para quem você tá processando. Então, vamos ficar bastante esperto nisso. Quando você falou sobre provas, eu comecei a pensar umas coisas que a gente não tem roteiro, sabe, pessoal? Você vê que ela vai ficar meio nervosa, mas é que a gente vai pensando assim. Aqui no Tangino, recentemente, a gente colocou a assinatura digital. A gente sabe que a liberdade econômica transformou um documento digital e com a mesma força daquele, com cartório, assinado e tal. Isso facilitou para você, como empregado, você fazer um controle melhor de seu, por exemplo, seu cartão de ponto ou de algum contrato de trabalho, etc. Mas aí minha pergunta é a seguinte, realmente tem essa força o papel, uma prova digital? Por exemplo, no passado a gente tinha que pegar um monte de cartão de ponto. Hoje, se eu entregar um pendrive com todos assinados, ele tem a mesma validade? E eu faço várias perguntas, Gil. Ok. E para finalizar, você tem alguma dica do quais documentos o pessoal tem que provar, tem que guardar? Então, por exemplo, eu não guardo papel nenhum. Mas eu sei que eu tenho que guardar um papel de ponto, eu tenho que guardar um contrato de trabalho ou uma consultoria que a gente vai fazer, tipo assim, um check dos principais documentos que você tem que guardar. Eu não quero que ninguém entre na justiça, porque ela vai me matar, mas eu acho que é a última escolha. Mas eu concordo, aí, tá vendo? Eu não sou advogada demandeira, não. Então, beleza. Então, tipo assim, eu acho que é a última escolha, mas se um dia você precisar, como é que a gente chega nesse patamar de se preparar? Uma coisa que você me perguntou, que é em relação a documento, né? Nós temos, quando a gente estuda direito do trabalho, inclusive lá no curso da PUC, né, a gente ensina muito isso, o documento para a Justiça do Trabalho, ele tem menos importância do que a realidade fática. O que seria isso, João? Se eu tenho papéis, se eu tenho documentos, nem sempre esses documentos vão refletir a realidade. Por quê? Quem é que faz o documento? Quem dita o conteúdo que está no documento? Não é a empresa. Não necessariamente reflete a realidade. Eu tenho de experiência para poder te dizer isso, que em muitos casos consta-se o que a empresa quer e às vezes para beneficiá-lo. Bem, e aí? O que eu vou fazer agora? A realidade prática são as testemunhas. Se você tem pessoas que presenciaram, que trabalharam com você, elas vão ser mais importantes do que aquele documento. É claro que o depoimento delas pode fortalecer, isso que é interessante. Você tem alguma prova e aquela testemunha fortalece, você não está apenas com uma prova testemunhal. Aí a questão de você ter documentos é muito importante, porque como eu já disse, vamos supor que a testemunha esteja nervosa e aí que ela fique meio perdida na hora de falar.
Aí ela vai conseguir apenas comprovar o que você já iniciou. Você já mostrou para o juiz, olha, aqui tem o início do meu direito. Aqui tem pelo menos uma luzinha para você ver que eu não estou falando mentira. Isso é importante da gente colocar. E a outra pergunta que você me fez foi quais os documentos que a gente tem que guardar mensalmente? Contra-cheque, contrato, é muito importante, João, é muito importante que você tenha contra-cheques hoje. Então, olha só, coisa bem atual, né? Eu estou preparando uma ação trabalhista lá no escritório e eu não consegui concluir porque faltou alguns dos contra-cheques. No caso, eu estava pedindo um reajuste de salário e a convenção coletiva, quando eu fui analisar, dizia que tinha sido feito um acordo para parcelar e pagar no mês A, B e C. Só que realmente eu não tenho, o cliente não me forneceu esses documentos. Então, contra-cheques é um documento importante, porque se você falar que não recebeu determinada verba, né, enquanto advogada, preciso analisar se realmente não consta, se foi pago a menor. Então, o contra-cheque é um documento muito importante. Os controles de pontos são muito importantes. E quando eu dou aula sobre questão de controle de ponto, né, porque hoje a gente já teve algumas alterações, nós temos o ponto por exceção, que só vai ser anotado quando houver horas extras, mas ainda existem muitas empresas que usam o ponto biométrico. Então eu costumo dizer o seguinte, você vai lá, bate seu ponto biométrico e embaixo da maioria dos relógios de ponto tem o quê? É uma mensagem subliminar, gente. Existe uma lixeira, que a maioria das pessoas não sabe o que vão fazer com aquele papel, né? Nem a empresa, né? Nem a empresa que vai fazer com aquele papel. É um papel atrás do outro que está sendo ali emitido. E eu creio que daqui a pouco os trabalhadores vão precisar dessa prova, né? E não tem. Então, guarda. É muito importante que você guarde aquele canhotinho, sim. Só que ele apaga, né? Então, é preciso que você, no final do mês, a empresa vai te apresentar ali uma listagem. Que você, então, tire foto daquela listagem, né? Do controle do seu ponto, para que você tenha conferência. E amanhã, se for pedir horas extras, algum valor que não foi pago em relação à sua jornada, que você tenha o documento. O contrato de trabalho também é importante. Antes só de entrar no contrato, uma coisa bem legal que, assim, tem gente que não evolui. Você vê que tem gente que vai no caixa eletrônico lá, você fica horas para a pessoa tirar. Mas, por exemplo, não precisa nem tirar a foto não, Rubem. Tem umas empresas aí, que eu não preciso nem falar o nome, que é laranja, chama tangerino, que já manda por e-mail. Então, por exemplo, a empresa já tem esse controle, então a empresa sabe exatamente para quem que ela pagou e os funcionários também recebem. Porque é uma transparência, né? Sim. Tipo assim, aquele papelzinho que some, tem que trocar a bobina, eu já troquei muita bobina. E apaga também, né? E é caro, e tem que ir lá longe comprar, então tipo assim, acabou esse problema. A lixeirinha pode ficar lá pro cara jogar um papel, jogar a guimba, mas esse comprovante eu te garanto que já chega por e-mail para todo mundo. Isso é bom. E o contrato? Conta pra mim. Tá, o contrato de trabalho, apesar da maioria das empresas darem um contrato padrão, né, eu costumo dizer aquele de papelaria, mas é importante que você tenha também. Já teve situações em que o contrato, ele demonstrou a função, o horário efetivamente contratado, então são os documentos mais importantes. E outra coisa que é importante colocar, se tiver acontecendo alguma coisa na sua relação de trabalho, por exemplo, você está sendo assediado, você está sendo demandado para uma função que você não foi contratado, tente documentar isso, seja por e-mail, por WhatsApp e guarde. Muitas pessoas chegam para mim dizendo assim, olha, eu tinha um WhatsApp que falava isso tudo, mas cadê a prova? Ah, mudei de celular, perdi, então não vale de nada, existe, né? Então são essas as provas. Na verdade, a pessoa pensar, eu tô querendo horas extras, eu tenho que ter alguma coisa que prove meu horário. Eu tô falando que eu fui contratado para uma função e eu tô fazendo outra, meu contrato de trabalho, né? E os meus contra-cheques para demonstrar o real valor do meu salário e das verbas que eu recebo. Então, pessoal, a gente já aprendeu o que a gente tem que guardar mensalmente, a gente já aprendeu também que a gente não pode sonhar com ações mirabolantes, que a gente no final ainda paga. Igual a gente falou, né? Uma verdade é boa na hora, é mentira pro resto da vida. E a gente também já aprendeu também o que a gente tem que guardar. Aí você me falou duas perguntas para finalizar, você já pode se preparar. Passou muito rápido, né, gente? Já curte o vídeo que tá muito legal. No canal dela também. Seguinte, você me falou que as testemunhas são muito fortes na relação na justiça do trabalho. Quando a testemunha trabalha na empresa, ela tem uma força maior como testemunha, que eu tô te falando. Pô, você entrou na ação, na empresa X, aí um próprio funcionário fala, é isso mesmo, isso que acontece lá, perante um que já saiu. E o segundo, para você já emendar e fazer o gol, seguinte, você me falou sobre CCT. Tem muita dúvida sobre o que prevalece, a CCT, a CLT ou acordo coletivo. Como que você faz essa avaliação assim quando chega para você? Tá. Em relação às testemunhas, então vamos lá, primeira pergunta. Excelente pergunta.
Até o momento em que a pessoa vai à justiça, né? Vamos esquecer o momento da pandemia, que estamos tendo audiências virtuais. Até o momento em que a testemunha chega, ela é testemunha do autor, né, do empregado ou da empresa. A partir do momento em que ela entra na sala de audiência, ela faz um compromisso. É quase um juramento, João. E ela diz para o juiz que ela está ali para dizer a verdade sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. E então, após o momento em que ela está fazendo aquele juramento que vai dizer a verdade, não existe testemunha que seja mais forte do que a outra. Se ela trabalha na empresa, se ela não trabalha na empresa, a testemunha é a pessoa que viu ou que ouviu os fatos que estão sendo ditos. E a partir do momento em que ela faz o compromisso, ela pode realmente, e eu costumo dizer isso lá no nosso curso de gestão, lá na PUC, que tem que tomar muito cuidado. Se você for convidado em algum dia para ser uma testemunha, cuidado, porque tem gente saindo presa da sala de audiência e vai responder por um processo perante a Polícia Federal. Não é coisa pouca, não. É o japonês, né? É o japonês que busca, né? Exatamente. E a outra pergunta? A outra pergunta era qual que prevalece, a CCT, que é a Convenção Coletiva, ou a CLT, ou a Acordo Trabalhista? Se tem nicho que é diferente, como é que é? Essa pergunta me dói um pouco o coração como professora de Direito do Trabalho, sabe? Nós temos alguns basilares, alguns princípios basilares no Direito do Trabalho, e ele fala que sempre deve prevalecer aquilo que é mais benéfico ao trabalhador. Entretanto, veio a reforma trabalhista em 2017 e alterou um pouquinho isso. Lá na reforma trabalhista está dizendo que o acordo coletivo vai prevalecer sempre em relação à convenção coletiva. Então, se eu não tiver uma comparação entre acordo e convenção, eu vou sempre, né, olhar o que é mais benéfico. Agora, se tiver convenção e acordo, independente se menos benéfico, vai prevalecer o acordo coletivo. O acordo. O que meu coração quase para. E entre a CLT? Aí prevalece o que é mais benéfico. O mais benéfico. A regra geral. Olha, então, pessoal, tivemos uma consultoria aqui, você não sabe o valor dessa hora. A gente teve uma consultoria grátis aqui. Quaisquer dúvidas vocês podem mandar pra gente. Aí você quer completar mais alguma coisa, acha que tem algum recado que você tem que passar pro pessoal que tá voltando pro trabalho agora, na jornada híbrida, já pode aproveitar, se despedir. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade, né? E para você que tem alguma dúvida trabalhista, procure um profissional para tirar a sua dúvida. Não vá na conversa de outros colegas, verifique o que você tem de documentação, leve essa documentação para um profissional analisar, né? Porque é muito importante que você tenha a prova daquilo que você vai fazer. E não entre em aventura jurídica, não. Cuidado que aonde é que você vai buscar esse profissional. Cada cabeça uma sentença, né? Cada cabeça uma sentença. Então, guarda as provas e melhor ainda, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, marcar no sininho para você ficar por dentro de tudo e coloca aqui nos comentários o que você achou. Fica por dentro que só vai ter mais novidades. Te espero daqui a 15 dias. Até mais.